Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. O nome assusta um pouco? Então vamos testar seus conhecimentos numa questão de prova de concurso de 2012. A oração "não é usual encontrar um único ruivo pelas ruas da cidade" é: letra A, subordinada, objetiva direta, e letra B, reduzida de infinitivo, substantiva, subjetiva. É uma questão de leitura adequada. Acompanhe comigo. Quando você lê "não é usual encontrar um único ruivo pelas ruas da cidade", a oração inteira que está destacada poderia ser trocada pelo pronome demonstrativo isso. Leia de novo. Não é usual isso. E agora leia na ordem direta. Isso não é usual. Conclusão: você está diante de uma situação em que o pronome isso é o sujeito da frase. E agora, por uma questão de analogia, a oração inteira que está destacada também faz o papel de sujeito. E a palavra subjetiva traduz isso. Portanto, se você está com a letra B de bola, tranquilo. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Percebeu? Quer treinar um pouco comigo? Então, acompanhe. Olha, a subjetiva reduzida, ela tem uma estrutura previsível. Significa que a oração principal, ela pode ser construída com verbo de ligação. Portanto, o modelo que eu vou mostrar a você hoje tem a estrutura da oração principal fixa. Ela é construída com verbo ser, verbo de ligação. E a oração que vem depois, naturalmente completando o sentido da principal, fazendo sentido para ela, é a subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Vejamos o primeiro exemplo. É importante. Veja a estrutura dessa oração principal. Ela tem o verbo ser, que é de ligação, e o importante é o predicativo do sujeito. O período completo: é importante promover um evento beneficente. A oração inteira promover um evento beneficente pode ser trocada pelo pronome isso. Diga comigo: é importante isso. E agora na ordem direta: isso é importante. Conclusão: a oração inteira faz o papel de sujeito da primeira oração. Subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Preste bem atenção à palavra beneficente. Sabe qual é o propósito? É que ao mesmo tempo que você aprende essa estrutura do período composto, você também vai se familiarizando com palavras muito comuns em prova de língua portuguesa, como essa dúvida entre beneficiente, que é uma palavra erradíssima, e a palavra beneficente, que é a palavra correta. Segundo exemplo, acompanhe. Será necessário procurar um bom cabeleireiro. Olhe como a primeira oração, a oração principal, é construída com o verbo de ligação e o adjetivo necessário é o predicativo do sujeito. A outra oração não tem o famoso que ou a famosa conjunção integrante. O verbo está no infinitivo, daí o nome de oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. E preste atenção à grafia da palavra cabeleireiro. Terceiro exemplo: não seria cabível. Olhe como é uma estrutura que se repete, só que agora colocamos o não negativo na estrutura, mas é o verbo ser acompanhado do predicativo do sujeito. Não seria cabível castigar todos os pichadores. A oração castigar todos os pichadores é o sujeito da oração não seria cabível. E preste bem atenção à grafia da palavra pichadores com CH. Quarto exemplo: foi fundamental erradicar os maus tratos das cadeias. Nova estrutura, mas repetindo o verbo ser, o predicativo do sujeito e a oração inteira, sem o que, sem a conjunção integrante, subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Olhou para palavras maus tratos? É assim mesmo, com hífen e obrigatoriamente no plural. Quinto exemplo para você: era mesmo forçoso punir a mãe de santo? O era mesmo forçoso, oração principal, com o verbo ser, e punir a mãe de santo, subordinada,
substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. E olhe para a grafia da palavra mãe de santo, perdeu o hífen com a reforma ortográfica de 2009. Penúltimo exemplo, devia ser proibido aceitar adolescentes em baiucas. Olhe como a primeira estrutura, dois verbos, verbo dever auxiliar, verbo ser principal e de ligação, o proibido predicativo do sujeito e a oração inteira, aceitar adolescentes em baiucas, subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Preste atenção à grafia da palavra baiucas, é a mesma coisa que espelunca, pode ser um prostíbulo, pode ser uma taberna frequentada por quaisquer pessoas, mas o interessante é que com a reforma ortográfica de 2009 a palavra perdeu o acento. E o último exemplo, pode ser inevitável rever o conceito de cotas no ensino. O pode ser inevitável é a oração principal, com o verbo ser de ligação, inevitável predicativo, e rever o conceito de cotas no ensino, oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Olha, diante de todos esses exemplos, eu acho que é isso que faz a diferença. Você vai treinando coisas muito comuns em provas de concursos e de vestibulares. Você sabe que as nossas videoaulas são bem simples e eficientes e que o nosso conteúdo está à sua disposição todos os dias, gratuitamente. É só você se inscrever no nosso canal. E o conteúdo pago para você que quer fazer a diferença, gabaritar prova de língua portuguesa. Até o nosso próximo encontro.